Olá, olá, vamos chegando. Hoje nós vamos conversar sobre flexibilidade. Vamos chegando aqui comigo. Muito bem. Seja muito bem-vinda ao programa A Físio Explica, aonde eu converso com vocês sobre algumas questões de flexibilidade, de alongamentos, questões de saúde, né, dores na coluna, dores no corpo, dicas e orientações que vão ajudar você no seu dia a dia, né? Fico muito feliz que você esteja aqui comigo, que você esteja acompanhando o meu conteúdo, para que a gente vá aos poucos aí resolvendo essas questões de dores, de problemas na coluna que você possa vir a ter, né? Ou que já tem ou que possa vir a ter. Então, quem não me conhece ainda, que está chegando hoje, né, no primeiro dia, eu sou a Mabel Tossi, eu sou fisioterapeuta e estarei aqui conversando hoje com vocês por alguns momentos. Hoje eu preparei para vocês uma conversa sobre flexibilidade e alongamento, né? Então, às vezes a gente fala para os alunos, né, para os meus clientes, tem que alongar, tem que alongar, tem que alongar. Mas, por que eu preciso alongar, né? O que isso vai acarretar na minha vida se eu não fizer o alongamento? Tá? Caso você tenha alguma dúvida com relação ao alongamento, com relação às suas dores, pode deixar aí nos comentários também, que conforme eu vou lendo, eu já vou respondendo, certo? Fico bem feliz em receber esses comentários e essas dúvidas aí de vocês. Então, falando aqui no alongamento, né, a gente precisa, para nossa movimentação diária, de dia a dia, das nossas rotinas, né? Nós precisamos manter o nosso corpo com uma boa flexibilidade. Então, nós precisamos manter um bom equilíbrio entre todos os músculos, né? O equilíbrio quer dizer a questão do força e alongamento. Não adianta eu ter um músculo muito forte se ele não tem o seu devido alongamento. Por quê? Porque, gente, o alongamento, a flexibilidade que o músculo tem é que vai me determinar a qualidade do movimento. É que vai me dar a amplitude do movimento. Por exemplo, né? Eu posso ter força de bíceps, de ombro, mas se eu não tenho um bom alongamento de peitoral, eu vou ter dificuldade de fechar meu sutiã, por exemplo, né? Rotina simples nossa aí das mulheres aí no dia a dia, não é mesmo? Então eu vou ter dificuldade de colocar a mão atrás nas costas e prender meu sutiã, tá? Então é por isso que o alongamento, além da força muscular, eu preciso manter um bom alongamento, porque é a falta do alongamento que vai me dificultar os movimentos, né? A amplitude completa dos movimentos, o fazer um movimento, né? Então eu posso ter força de ombro, de braço, mas se eu não tenho uma amplitude completa, eu não vou conseguir erguer meu braço lá em cima para pegar alguma coisa num armário mais alto, entende? Então, eu tenho a força, o braço está forte, mas ele não tem amplitude, ele não tem a movimentação, porque o músculo está muito tenso, está muito contraturado e ele impede, então, que eu faça a movimentação. Por isso que eu disse inicialmente que a gente tem que ter o equilíbrio, porque eu preciso também do músculo forte, né? Um músculo forte e um músculo alongado. Porque se eu tiver ele só forte e não tiver ele alongado, eu vou ter dificuldade nessas amplitudes de movimentos maiores, né? Agora, se eu também tiver uma boa amplitude de movimento, mas é um músculo muito fraco, ele não vai aguentar a demanda, não vai aguentar eu carregar um peso, não vai aguentar eu fazer um esforço um pouquinho maior. Então, o nosso corpo ele precisa do equilíbrio. Equilíbrio de força, equilíbrio de alongamento e de movimentação.
Oi, Elza, vai ficar gravado sim, depois eu deixo salvo aqui na página, tá? Não deixa de assistir. Então, gente, essa movimentação, essa boa movimentação é que vai nos dar a funcionalidade, né? É com esse equilíbrio de força, né? Força de braço e alongamento que eu vou conseguir fazer as minhas atividades do dia a dia, certo? Então, muitas vezes, né? Até quem faz às vezes, muita musculação, muito fortalecimento e esquece do alongamento, tem dificuldades nas atividades do dia a dia, não pela fraqueza do músculo, que o músculo está forte, mas pela dificuldade de alongamento, de função. A gente precisa dar função para o músculo, e a função eu vou dar através das amplitudes completas de movimento, né? De braço, de perna, certo? Quem tem, às vezes, muita dificuldade, né? Encurtamento nessa musculatura posterior aqui da coxa, né? Tem dificuldade, às vezes, até de pegar um objeto no chão. A gente tem que dobrar o joelho para pegar o objeto no chão. Mas, se tem um encurtamento posterior ou até anterior, esse movimento de dobrar o joelho fica mais comprometido, fica mais difícil, né? Então, vai amarrar um calçado, né? Vai querer lavar o pé no banho, né? Então, o alongamento da coxa dificulta que eu consiga pegar meu pé para fazer. Às vezes eu vou pegar o pé para lavar, tem encurtamento dessa região da musculatura interna da coxa. Então, por isso que a gente precisa associar sempre com os exercícios de fortalecimento o exercício de alongamento, certo? Às vezes também as pessoas ouvem as orientações, né? Enfim, eu sou uma que peço sempre que vocês façam exercício, façam atividade física, mas às vezes aí começa a fazer atividade física e geralmente começa a se fazer atividade física com uma caminhada, né? Porque é o mais prático, é o mais fácil, né? É o mais, digamos assim, é o mais fácil, é o mais prático, né? Então, começa caminhando. Então, coloca um tênis, primeiro dia e vai caminhar. E isso é ótimo que as pessoas tenham essa iniciativa. Mas o que vocês não podem esquecer é que na volta dessa caminhada, eu preciso fazer um alongamento, tá? Porque senão as dores no dia seguinte vão acontecer, né? Às vezes força demais a coluna porque fez a caminhada e não alongou, ou até mesmo por fraqueza muscular. Então caminhou, não estava com o corpo preparado para fazer aquela caminhada, às vezes extrapolou no tempo, na velocidade, porque daí já começa a caminhar, já ouviu dizer que para fazer efeito tem que ser mais de 1 hora, para fazer efeito a caminhada tem que ser numa velocidade mais rápido. Aí você pega e começa a caminhar acima de 40, 50 minutos, porque ouviu dizer isso, já começa a caminhar numa velocidade mais rápida, ou às vezes quer ir acompanhar o marido, quer acompanhar uma amiga junto na caminhada e segue no ritmo deles, né? Ou por preferência mesmo. Só que daí no dia seguinte acaba ficando com dor na coluna, com dor nas pernas, enfim. E aí esses dias eu vi as pessoas dizendo, pô, tá difícil, né? Depois que a gente chega nos 40, começa a complicar, porque aí tu quer caminhar porque manda tu caminhar, mas tu fazer a caminhada para a saúde, mas daí quando tu começa surgem outras dores, né? Mas essas outras dores vão surgir porque a gente não preparou o nosso corpo para essa atividade. Então eu não preparei ele para fazer a caminhada. Se eu vou instituir que eu vou começar a fazer uma caminhada para perder um pouquinho de peso, para melhorar colesterol, triglicerídeos, diabetes, hipertensão, todos os benefícios aí que a caminhada traz pra gente, que a gente precisa, eu preciso antes, digamos assim, dar subsídios para o meu corpo, né, dar condições para o meu corpo, para que ele realmente consiga fazer essa caminhada da melhor maneira, né?
para que eu não fique forçando demais as articulações, tá? Para que eu não fique estressando articulações fracas, músculos fracos, né? E com pouca flexibilidade. Então, por isso que quer começar uma caminhada, deve começar, né? Mas pouco tempo, 15, 20 minutos a cada vez, depois vai incrementando isso e numa velocidade razoável, né? Não queira acompanhar quem está com você aí, vai no teu ritmo, mesmo que você precise um pouquinho menos, tá? Chegou da caminhada, você precisa alongar a musculatura, tá? Ah, Mabel, mas qual alongamento que eu vou fazer, né? Alongamentos, a gente precisa alongar a musculatura posterior da coxa, precisa alongar a parte anterior da coxa, panturrilha, são os principais músculos que a gente vai alongar, certo? Então, o que tu vai fazer? Fez a caminhada, chegou em casa, ou até nem precisa chegar em casa, pode fazer no local onde tu foi fazer a caminhada. Agora tá um pouco mais restrito, né, essa função de pandemia e as caminhadas ao ar livre. Mas enfim, aonde você conseguiu fazer a sua caminhada, pode ser até no pátio de casa, ou dentro de casa, mas terminou o tempo da tua caminhada, você vai fazer alongamentos, certo? A gente vai, vou mostrar aqui umas dicas de alongamento bem fáceis. Então você vai pegar uma cadeira, um murinho que tenha, né, no parque lá onde você foi fazer a caminhada, tem um murinho, uma muretinha lá, coloca a perna em cima e leva a mão lá em direção ao pé, tá? E segura aqui, sempre levando em direção ao pé a mão. Aí você vai alongar a parte posterior da coxa, certo? E fica aqui nessa posição de alongamento, deixa a cabeça cair no meio dos braços, né? Cabeça no meio dos braços. Você vai ficar nessa posição de alongamento por 30 segundos, certo? 30 segundos você vai ficar nessa posição de alongamento. Aí depois, o que vocês vão fazer? Fez esse alongamento da parte posterior da coxa, vai repetir, obviamente, né? As duas pernas, porque não dá para ficar com uma perna diferente da outra. Alongou as duas pernas para a gente fazer o alongamento da parte posterior, certo? Isso tudo para evitar que você fique com dores, né, no dia seguinte, com dores na coluna, com dores nas pernas, ok? Aí, a gente vai depois fazer o alongamento da coxa, tá? Vai pegar a mão com o pé, e vai puxar a perna para trás, pra gente sentir alongar aqui a coxa, e vai puxar aqui para trás, ok? Segura aqui atrás. Tem dificuldade, você pode pegar a mesma cadeira e colocar o pé em cima da cadeira, que daí a gente alonga a coxa aqui com a perna em cima da cadeira, ou o pé em cima da muretinha, lá onde você achou apropriado para fazer o alongamento, tá? Segura aqui também 30 segundos alongando a coxa, certo? Tem que sentir, quando a gente está alongando, aqui por exemplo, nessa posição, que eu fiz para demonstrar para vocês, eu não estou sentindo a minha coxa. Para mim não é eficiente, porque eu já tenho uma boa flexibilidade na coxa, tenho um bom alongamento, preciso fazer uma forma mais, digamos, pesadinha um pouquinho, mais forte. Então, para mim, tem que ser nessa posição aqui, né? Puxando para trás e dobrando o joelho um pouquinho para sentir alongar a coxa. Mas quem nunca faz o alongamento, quem tem uma dificuldade maior de locomoção, fazendo aqui com o pé aqui na coxa, dobra um pouquinho o joelho, já sente alongar aqui, tá? Sente bem forte também. Então, vocês têm que sentir que a musculatura tá sendo estirada, vai ter que sentir aquela dorzinha, que a gente diz a dorzinha boa, a dorzinha do alongamento, certo? Para que a gente saiba que a musculatura está sendo realmente trabalhada. Um outro alongamento que geralmente todo mundo esquece depois de uma caminhada é o alongamento da panturrilha, né? Da batata da perna. Eu vou pegar um degrauzinho aqui, uma caixinha, para fazer de conta que é um degrau, tá? Na rua onde vocês estão fazendo a caminhada, fazendo a atividade de vocês, tem um degrauzinho, geralmente o cordão da calçada, o próprio cordão da calçada, né?
A gente vai colocar o pé, ó, calcanhar no chão e o pé em cima aqui do degrau, tá? Imagina que isso aqui é um degrau de uma escada. E eu vou daí jogar meu corpo para frente. Jogo meu corpo aqui para frente. Tenho que sentir que essa musculatura aqui, ó, tá sendo trabalhada, tá sendo alongada, certo? Depois faço 30 segundos e vou trocar de pé. Depois eu vou trocar de pé. Mais 30 segundinhos com o outro pé, certo? Então, esses alongamentos são alongamentos que vocês vão fazer, né, após uma caminhada, porque daí o que a gente alongou? Alongou a parte posterior da coxa, alongou a parte anterior da coxa e alongou a panturrilha, que são músculos que a gente trabalha e estimula na caminhada, certo? Se a gente mantiver essa rotina de alongamentos, né, fez a caminhada e mantém essa rotina de alongamentos, é bem provável que você consiga dar continuidade sem sentir dores nas costas, sem sentir dores nos joelhos, né, nas articulações propriamente. Mas é importante que também vocês associem exercícios de fortalecimento, certo? Aqui na página, né, do Mova-se Mais, tem várias dicas de exercícios de força para vocês fazer resistência. Eu preciso fazer um exercício de fortalecimento porque eu preciso dar força para o meu músculo, porque senão, gente, ele não aguenta a caminhada. Não sei se vocês já ouviram alguma live minha aí comentando, né? Eu vou repetir para quem não ouviu, quem está chegando novo aí, que a partir dos 35, 40 anos, até um pouquinho antes, né? A gente já começa numa decrescente de perda de massa muscular, de força muscular. Se eu começo nessa decrescente de força muscular, eu vou perdendo resistência, vou perdendo força dos meus músculos. Você mesmo já deve ter percebido que atividades que você conseguia fazer antes, carregar peso, fazer alguns movimentos que antes quando eu digo, né, quando a gente era mais jovem ali com uns 25, 30 anos, a gente já tem mais dificuldade para fazer hoje, né? E é sim a idade, né? Às vezes a gente diz, essa idade, é a idade, é o processo do envelhecimento que causa essa perda de massa muscular. Mas se a gente sabe que isso vai acontecer, né, e vai acontecer comigo, contigo, com todas as mulheres, todas as pessoas, as mulheres sofrem mais ainda pelas questões hormonais, questão de menopausa, né? Se a gente sabe que vai acontecer isso com a gente, que Deus queira que aconteça, porque é um sinal que a gente envelheceu e está nesse processo de envelhecimento, né? Por que eu não vou fazer uma prevenção antes, né? Ou uma busca, né? Uma recuperação da musculatura perdida. E atrás da musculatura perdida é bom, né? Mas a gente consegue, tá? Mas eu consigo se eu fizer reforço muscular, tá? Então são coisas que a gente tem que entender. Para eu conseguir melhorar minha força dos meus músculos, que é o que vai me ajudar a aguentar mais tempo caminhando, vai me ajudar a aguentar mais tempo em pé, que vai me ajudar a aguentar mais tempo areando panela, né? Não que eu goste, que a gente goste, mas às vezes a gente precisa fazer alguns serviços, esses serviços da casa. O que vai me ajudar a ficar mais tempo nessas atividades, fazendo essas atividades, né? Varrendo casa, limpando, enfim, o que a gente tem que fazer nas rotinas nossas da casa, é o reforço muscular. Se eu não tenho força para fazer, se eu não tenho músculos fortes, porque como no processo do envelhecimento, eu vou tendo perda de massa muscular. Ano após ano eu vou tendo perda de massa muscular. Quando chega na minha menopausa,
tá? Quando chegar na menopausa, eu vou ter um decréscimo maior ainda dessa perda de massa muscular por uma alteração hormonal, certo? Então, o decréscimo que já vinha acontecendo, né? Eu tô com 43, eu já venho alguns anos com esse processo de fisiológico, né? Pela minha fisiologia, enfim, do envelhecimento, com essa perda de massa muscular. Quando eu chegar na minha menopausa, essa perda vai acontecer mais rapidamente, mais abruptamente, tá? Então não é para menos que muitas de vocês me referem que aumentaram as dores na menopausa, aumentaram as dificuldades depois dos 50, 60 anos, né? Porque a gente já vem numa decrescente de força muscular, eu já venho numa decrescente de perda de função, de dificuldades. Só que a gente acaba não dando bola, achando que, usando aquela frase, né, é a idade, tô envelhecendo mesmo, né? E não corrijo isso, não faço nada para evitar que essa perda seja realmente, aconteça, né? Então eu preciso ir contra isso. Se eu sei que isso vai acontecer, e a gente quer que aconteça no sentido de que eu quero envelhecer, né? Vocês também querem passar por isso. Mas a gente tem que amenizar essas perdas. Então eu tenho que fazer exercícios de fortalecimento para que essas perdas sejam menos graves, menos fortes, né? Que essa queda aí que eu vou ter fisiológica pelas questões hormonais não aconteça de uma forma tão abrupta. Que eu consiga, através do exercício, compensar isso, tá? Compensar essas perdas. Então, se você já está na menopausa, muitas dessas perdas musculares já aconteceram, né? Daí pode estar me pensando aí, né? Não perguntou ainda, mas pode estar pensando aí. Então não adianta mais, já perdi, certo? Não é verdade, tá, gente? Mesmo que você já tenha... Músculo é algo que se a gente treina, se a gente trabalha, a gente recupera. Ele hipertrofia, ele aumenta, né? Ele volta. Então, se você já perdeu porque já está na menopausa, não fez atividade física, não fez exercício de fortalecimento, né? Saiba que sempre é tempo da gente reverter isso, tá? A gente vai trabalhar o fortalecimento muscular, a gente vai trabalhar exercícios que visem o reforço dessa musculatura e a recuperação desses músculos que a gente teoricamente já perdeu, né? Não é que a gente perdeu o músculo tá aí ainda, ele tá paradinho ali, só que a gente perde o tamanho dele, a gente perde fibras musculares, ele vai diminuindo o número de fibras musculares. E essas fibras que a gente, com o exercício, a gente recupera, a gente faz com que elas aumentem, que elas hipertrofiem, certo? E, obviamente, que a gente, né, eu particularmente não tenho o objetivo de ficar com uma hipertrofia. Quando eu falo hipertrofia, é no sentido de que o músculo volta, né, ele volta à sua função, ele consegue ter força para as nossas atividades rotineiras, que acho que a gente chega num momento aí que a gente quer só não ter dor, né, a gente só quer ter músculos no sentido de que ele sustente o nosso corpo para que a gente viva sem dores, certo? Então, acho que esse é o nosso maior objetivo, né? Viver sem dor, porque a dor ter dor, né? Limita a nossa vida, tira nosso sorriso aí, porque conviver com ela não é nada agradável, certo? Eu já tenho problema de coluna, mas graças a Deus não tenho dores, né? Porque aí também tem uma questão bem diferente, eu posso ter um problema de coluna, mas não necessariamente eu preciso conviver com a dor, entende? Então eu tenho problema de protusão de disco, problema de hérnia de disco, mas eu não vivo com dor. Por quê? Porque eu trabalho minha musculatura, eu fortaleço minha musculatura, eu alongo minha musculatura, eu mantenho a boa flexibilidade, que eu comecei essa live conversando com vocês sobre a flexibilidade, exatamente para que eu tenha uma vida, mesmo com o meu problema de coluna, porque ele vai continuar ali, né? A gente consegue até reduzir um pouquinho, mas as alterações nas vértebras, enfim, elas se mantêm, mas esse problema de coluna, ele não vai me trazer dor, não vai me trazer limitações, não vai atrapalhar meu dia a dia, minha vida, minha rotina, desde que, obviamente, que eu
estabeleça essa rotina de exercício, certo? Então, assim, né, gente, é bem importante que estabeleceu que vai fazer, às vezes, como eu comentei, a gente vai fazer uma caminhada e acha que tá fazendo um bem pra gente, né? E tá, realmente está, porque a gente precisa caminhar, precisa manter o condicionamento. A caminhada, ela vai nos trazer um bom condicionamento cardiovascular, coração, pulmão, circulação, tá? Mas ela não trabalha reforço muscular e nem alongamento, certo? Então, ela tem os benefícios que já são muito comprovados, né, cientificamente, os benefícios da caminhada, mas ela não trabalha o reforço da musculatura e nem o alongamento. Então, se você quer realmente cuidar da sua saúde, ter um bom envelhecimento sem dores, a gente tem que estabelecer sim uma caminhada para a gente cuidar do nosso coração, do nosso pulmão, mas eu preciso também estabelecer uma rotina de alongamentos, uma rotina de fortalecimento, de exercícios que a gente vai então incorporando aí na nossa rotina para ter uma boa condição, né, digamos assim, de fazer a caminhada sem sentir dor, sem sentir compensações, certo? Uma outra dica de alongamento que eu queria mostrar para vocês fazerem depois de uma caminhada deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó, para lombar, tá, gente? Para musculatura lombar. Então, para essa região aqui, ó, da lombar, que geralmente é uma que a gente tem bastante dor, né? E pós-caminhada, ela dói também, dói às vezes mais, porque a gente tem pouca movimentação de quadril. Eu falo uma coisa, já puxo outra, né? Mas é que eu fiz uma live esses dias falando sobre os movimentos de quadril, né? Se eu faço uma caminhada e eu não tenho uma boa flexibilidade do meu quadril, uma boa movimentação do meu quadril, eu acabo durante a caminhada forçando demais a minha lombar. Porque o quadril, ele não faz o movimento, a minha lombar, ela tem que compensar, porque ela quer fazer o movimento, ela precisa fazer o movimento, né? Então ela fica estressada, porque ela fica tensa, porque ela está compensando, a coluna lombar, ela está compensando uma movimentação que o quadril não fez, certo? Então por isso que eu vou mostrar para vocês um exercício de lombar para a coluna, tá? Para a gente alongar essa região da coluna, e depois eu vou mostrar um alongamento para a gente alongar os músculos, o músculo psoas, que é o músculo flexor do quadril, que ajuda durante a caminhada, certo? Então o que a gente vai fazer, ó? Aqui eu tô usando uma cadeira, tá, gente? Mas vocês podem pegar uma muretinha aí, um apoio que vocês acharem, uma mesa, alguma coisa que vocês acharem de apoio, tá? Então, ó, vai se apoiar na cadeira e vai inclinar o tronco para baixo, ó, tá? Inclina o tronco aqui para baixo. E vai olhar lá pro chão, ó. O que eu tenho que cuidar? Não é para olhar para cima, né? Eu tô olhando para vocês aqui, não é para olhar para vocês, é para olhar pro chão. Minha cabeça tem que ficar entre os meus braços, tá? Então, entre os meus braços, para eu sentir alongando essa região aqui das costas. Ó, meus joelhos estão bem esticados nesse momento, tá? Então, eu vou ficar aqui alongando as minhas costas. Eu fico nessa posição de alongamento por 30 segundos, certo? 30 segundinhos. Terminou esses 30 segundos, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar meu joelho, ó. Dobro o meu joelho, não preciso nem sair da posição, só dobro o joelho e empino o meu bumbum lá pra cima, ó. Então eu tava assim, né? Agora eu dobrei o joelho e empinei o bumbum, ó. Tá? Que daí eu alongo mais a minha região lombar. Dobro o joelho e empino o bumbum para alongar mais a região lombar, certo? Respiro sempre, solto o ar. Cada vez que eu solto o ar, tento inclinar o tronco mais para baixo para eu alongar bem a minha lombar. E fico 30 segundos nessa posição, certo? Findou esse tempo, eu vou voltar as pernas aqui para frente, tá, ok? Então, esses dois alongamentos, a gente alonga as costas, a torácica aqui e a lombar. Ótimo! Agora, eu vou ensinar para vocês um alongamento que a gente alonga o músculo psoas, que é esse aqui, ó, tá? Ele é um flexor do quadril,
ele que ajuda a fazer a movimentação de quadril. Ó, quando eu quero caminhar, vou caminhar, eu preciso fazer esse movimento, mesmo que a gente não perceba, ó, eu faço o movimento de flexão de quadril. E esse músculo, ele fica muito encurtado, fica muito pequenininho, porque a posição sentada faz com que o músculo, ó, feche. Então ele não fica alongado, tá? Então quando eu preciso fazer esse alongamento e a maioria das pessoas não lembra de fazer ele, certo? Então, vou alongar o músculo psoas. Como é que eu vou fazer? Apoiada ainda na cadeira, ó, tô apoiada, tá? Vou jogar uma perna para frente e a outra eu vou jogar para trás. Eu vou alongar essa partezinha aqui, ó, tá? O que eu vou fazer? Joelho esticado, calcanhar eu empurro lá pro chão, ó, tento encostar lá no chão, tá? E vou girar o quadril e vou tracionar essa parte em direção ao chão, tá? E vou segurar aqui, baixo os ombros, ó, e olho lá para frente, certo? E seguro aqui na posição de alongamento. Nessa posição eu vou alongar essa partezinha aqui, ó, tá? A perna da frente aqui dobrada um pouquinho, para eu conseguir fazer o alongamento dessa região anterior aqui do meu quadril, certo? Seguro aqui os 30 segundos e volto. O ideal, gente, vocês precisam ficar no mínimo 30 segundos na posição de alongamento, tá? Se eu ficar muito pouco tempo, não dá tempo do músculo estirar, dele se alongar. Então eu alongo ele e já volto, né? Não deu tempo das fibras se alongarem. Então contar até 30, né? 1, 2, 3, né? Não é 1, 2, 3, 4, 5. É bem devagarzinho para a gente ficar 30 segundos nessa posição de alongamento, certo? Aí a gente vai repetir a outra perna, né? Não esquecendo. Dobra aqui uma perna para frente, a outra encosta o calcanhar lá no chão e joga o quadril, ó, para baixo aqui, para eu sentir alongar. Cuido para os ombros não subir, a gente tem uma tendência a deixar o ombro lá em cima. Baixo o ombro e fico firme aqui. Seguro nos 30 segundos de alongamento e vou voltando aqui gradativamente aos pouquinhos, certo? Então esses alongamentos, se vocês fizerem, né, depois de uma caminhada, depois, durante o dia mesmo, vocês já vão ver que para fazer as atividades do dia a dia vai ajudar vocês, porque a gente tem que ter uma boa flexibilidade. Não adianta só eu ter força, só eu ter movimento se eu não tiver alongamento, se eu não tiver uma boa flexibilidade, eu não vou ter um bom movimento. A gente tem que estar sempre buscando um bom movimento, um movimento funcional, certo, gente? O que é um movimento funcional? É um movimento que eu consigo fazer as minhas rotinas do meu dia a dia, as minhas atividades do meu dia a dia, sem ter dor, sem ter compensações, né? Sem que eu faça movimentos compensatórios. O que são movimentos compensatórios? Movimentos compensatórios o nosso corpo, ele quer o equilíbrio. Se eu não consigo fazer o movimento corretamente usando o músculo certo, ele vai compensar usando o músculo errado. Só que essa compensação, em algum momento vai vir o preço, né? A gente vai pagar o preço por isso, tá? Foi isso que eu falei do movimento de quadril. Se a gente caminha, se a gente não alonga a musculatura do quadril, não fortalece essa região, se eu não tenho uma boa mobilidade de quadril, o meu corpo ele vai compensar sobrecarregando a lombar. Por muito tempo eu não vou sentir nada, mas daqui a pouco eu começo a sentir dor, eu começo a sentir, faço uma lesão na minha vértebra. Por quê? Porque ela passou muitos anos da vida compensando, segurando, né? Pela falta de força, pela falta de flexibilidade. Certo, gente? Então, por isso que vocês têm que ter em mente aí, né? Fazer exercício de fortalecimento, fazer exercícios de alongamento, fazer caminhada também, mas a gente não pode nunca esquecer dos alongamentos e dos exercícios de força, certo? Esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje, né?
Muito bem, Maria. Fazer hidroginástica também é uma boa alternativa, que a gente trabalha todo o corpo, né? Então, hoje era esse recado que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam curtindo aí o material que eu tenho na página, né? Que tem várias dicas de exercícios, várias dicas de alongamento, de força, de mobilidade de coluna, né? Hoje eu postei um de extensão de coluna, que é muito bom para a gente manter a mobilidade da coluna e também ficar livre das dores nas costas. Certo, gente? Muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo hoje e a gente se vê em breve, então, tá bom? Um super beijo e um bom dia!